A China é um grande desafio missionário em todo o planeta, devido à sua população gigantesca. Um grande missionário que dedicou sua vida por aquele país, nasceu em 1832 na Inglaterra, em um lar metodista onde recebeu uma grande influência espiritual de seus pais e avós. Seu pai trabalhava como farmacêutico. Ele tinha uma enorme preocupação com a condição espiritual da China e sempre que tinha oportunidade, discutia com os amigos como poderiam fazer alguma coisa por aquele enorme país. De tanto ouvir sobre o assunto, quando Hudson Taylor tinha apenas 5 anos, ele disse a seu pai: "Quando eu crescer, eu vou ser um missionário na China." Apesar dessa afirmação, quando ele se tornou um adolescente pela influência negativa de alguns amigos, ele se afastou dos caminhos de Deus, mas aos 17 anos, a semente que havia sido plantada quando ele era ainda uma criança florescia, e finalmente se entregou completamente à vida cristã, e começou a se preparar para o sonho de infância. Ele começou então a estudar mandarim e medicina a fim de estar preparado para o campo, que em breve ele serviria em 1853, agora com 21 anos, ligado à Sociedade de Evangelização Chinesa. Ele partiu de navio para a China. Após 6 meses de viagem, ele finalmente chegou em Xangai. Não demorou muito para que Hudson percebesse que a grande deficiência daquele lugar era a proclamação do Evangelho, no interior, na parte interna do país. Por esta razão, ele começou o seu trabalho distribuindo literatura, porções da Bíblia nas vilas ao redor de Xangai. Ao fazer isso, ele percebeu que as pessoas olhavam para ele com muita desconfiança, por causa da maneira que ele se vestia. E nesse momento ele decidiu adotar os costumes locais e começou a se vestir como um chinês, incluindo deixar o seu cabelo crescer para fazer uma trança, como os outros chineses faziam. Agindo assim, ele conquistou o respeito dos chineses, mas também sofreu críticas de outros missionários ocidentais, que achavam uma atitude que era completamente tola. Além de se vestir como chinês, Hudson Taylor teve muito conhecimento do povo daquela nação com o seu trabalho como médico, que ele exerceu durante todo o seu tempo ali, com a mesma paixão que ele tinha ao anunciar o Evangelho, até porque lhe dava a oportunidade de estar mais perto deles. Ocorreram diversas vezes em que homens chineses, ao se renderem a Cristo, indagaram a Taylor por que não haviam lhes anunciado a palavra de Deus antes. Isso motivava Taylor mais e mais a lutar pela salvação de toda aquela nação. Por motivo de saúde, após 7 anos de serviço na China, Hudson Taylor precisou voltar para a Inglaterra, com tristeza no seu coração, porque ele teve que sair do campo missionário, e todos os dias ele orava ali diante do mapa da China, suplicando ao Senhor que outros missionários pudessem ser enviados para aquele país, que ele aprendeu a amar. Durante esse período em que ficou ausente da China, ele fez a revisão do Novo Testamento para o mandarim, escreveu diversos artigos sobre as missões na China, e por estar ativamente engajado no recrutamento de missionários, Hudson Taylor percebeu a necessidade de uma agência de missão, que apoiasse e treinasse esses novos missionários no interior da China. Foi com esse propósito que a Missão para o Interior da China foi fundada em 1866. Hudson Taylor, sua esposa Mary, 4 filhos e 24 missionários, embarcaram para a China para dar continuidade ao trabalho, que já havia começado anos atrás. Em um período de 3 anos, Hudson sofreu a perda de sua filha mais velha Grace, seu filho Samuel recém-nascido, e em julho de 1870, sua esposa também morre de cólera. Mesmo diante dessas provações, ele não desistiu, e continuou o seu trabalho em terras chinesas. 5 anos depois, em 1871, ao visitar o restante dos seus filhos, que haviam sido enviados de volta à Inglaterra, ele encontrou uma outra missionária da China, Janie Foden, com quem se casou e em seguida, retornaram ao campo missionário. Enquanto Hudson Taylor caminhava pelas colinas e vales do interior da China,
Ele pensava em milhares de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, constantemente. Ele orava a Deus, pedindo mais missionários. Durante os próximos anos, Hudson Taylor viajou pela Europa, América, Austrália e em cada lugar ele falava da necessidade de mais e mais missionários para a China. Para ele cada homem, cada mulher, cada criança da China é importante. Durante 51 anos de serviço na China, Hudson Taylor estabeleceu 20 estações de missão, trouxe aproximadamente 1.000 missionários estrangeiros para servir no interior da China, e ao redor de 700 missionários chineses. Ele arrecadou mais de 4 milhões de dólares pela fé, sem fazer pedidos formais e participou de maneira direta, na conversão de aproximadamente 125 mil chineses. E tudo isso se tornou possível graças à fé e paixão que esse homem tinha, por aqueles que não conheciam a Jesus. Ao final deste vídeo dê o seu like e se inscreva, assim você estará ajudando o nosso canal a crescer. Nosso propósito deste vídeo é mostrar a você, que através do verdadeiro amor de Deus, Hudson Taylor foi capaz de doar a sua vida em prol de um país inteiro, sedento por salvação e paz, que somente Deus na pessoa bendita de Jesus é capaz de proporcionar a nações inteiras, e até ao mundo inteiro, se todos assim o quiserem. Ao terminar essa biografia me emociono pela inspiração que Hudson Taylor teve do Espírito Santo para essa obra tão árdua, mas gratificante. Se você almeja fazer a diferença como Hudson Taylor, creia que se você está no mundo é para uma grande missão, Deus tem um propósito contigo. Então levante-se e vamos aprender. Não é hora de parar nem ao menos de deixar o tempo passar. Vamos praticar o conhecimento e descobrir o nosso verdadeiro propósito. Um grande abraço a todos.